Shalom, meus irmãos e irmãs, a graça e a paz. Pastor Ilmar Sattler-Merik, de Kaiser, alemão da gema. Meu penta-avô Conrado Sattler chegou no Brasil em 1837. Luteranos, protestantes, presbiterianos, renovados com o Espírito Santo, batizados pentecostais. Falamos ao vivo de Caldas da Rainha, Leiria, que é o Estado, Portugal e Europa, pela ADEF, Assembleia de Deus Fogo para a Europa. E estamos aqui também pelo Centro de Excelência da Educação Cristã, CEEC, que é o nosso centro teológico, e pelo Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que nós fundamos em 1992, e continua aí trabalhando para o ensino no Brasil e no mundo. Estamos gravando as aulas do curso Especialização Bíblica, matéria chamada Pentateuco, a especialização no Pentateuco, módulo Gênesis, a matéria Os 7 Tempos de Deus. Essa matéria está buscando mostrar o quê? Que cada dia profético da criação, cada dia daquele é um dia profético. 1000 dias, Pedro diz que um dia é como 1000 anos. Então nós estamos colocando 1000 anos para cada um dia daquele. Estamos encaixando a história do mundo, dos fatos acontecidos com os dias da criação. Na aula passada falamos do 4º dia, quando apareceu o luminar maior, que é Jesus, o menor, que é Paulo, as estrelas, que são os apóstolos e os companheiros de Paulo, e também nesse dia nós vamos encontrar o aparecimento os luminares são para sinais, estações, dias e anos. Hoje, no 5º dia, veremos então o 5º dia, que está lá no capítulo 1 de Gênesis, versículo 20 a 23. Vamos falar de águas novamente, temos água e muitos enxames, almas viventes, aves, grande monstro e almas. Esse período vai do ano 4001 ao ano 5000. Seria o ano 0 da era cristã até o ano 1000. Primeiro 1000 anos da era cristã, depois de Jesus. Nós teremos aí a influência de 4 igrejas de Apocalipse, capítulo 2 e 3. Éfeso, Esmirna, Pérgamo e Tiatira. Veja que o foco está saindo de Israel e indo para a igreja, que é a noiva de Jesus. Porque o escritor diz, veio para o que era seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam a igreja, os gentios, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então nós vamos ver nessas 4 cartas aí, o conteúdo delas vai exatamente coincidir com os fatos criativos do 5º dia. O 5º dia da criação, com seus detalhes, vão nos apontar para os pormenores históricos desse período. No 5º dia encontramos também o verbo hebraico para criar. Veja que começou criando Bereshit bara, criou os céus e a terra, agora vai criar aqui novamente. Ele não aparece, esse verbo não aparece sempre lá na criação. Por exemplo, no dia 2, 4 e 6, nós temos o verbo assá, o azar. Azar é fazer, realizar, fez isso, fez aquilo. Esse aparece 153 vezes em Gênesis, 7 vezes no capítulo 1. No 1º dia temos o verbo hebraico raiá, que é ser, existir. Haja luz e houve luz. Aí é o verbo raiá, ser. Aparece 19 vezes em Gênesis, 4 aqui no capítulo 1. Então aqui nós temos novamente o verbo bará, criar. Deus vai criar no 5º dia o monstro marinho e vai criar no 6º dia o ser humano. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. No 3º dia apareceu o verbo imperativo da achar, que é germinar, brotar, né? Nesse 5º dia da criação, novamente nós temos no 2º, como no 2º e no 3º, a manifestação do vocábulo águas, maime, que aparece 578 vezes no Velho Testamento. 53 delas são em Gênesis. E 11 vezes aparece a palavra água aqui, no capítulo 1. Outro verbo que aparece muito aqui também é multiplicar. Rabá, 226 vezes no Velho Testamento, 29 em Gênesis, 3 aqui no capítulo 1. E por último, o verbo que nós temos que falar dele aqui no 5º dia é o verbo abençoar, barak. Barak aparece 333 vezes no Velho Testamento, 74 vezes em Gênesis e 2 vezes aqui no 1º capítulo. No 5º e no 6º dia, só que nós temos essa bênção, abençoou o monstro grande e o homem. Mas é interessante notar que nesse 5º dia, no 5º dia criativo de Gênesis, aparece uma palavra interessante para a igreja, almas, nefesh. Essa palavra muito interessante, porque a igreja, a tônica, o objetivo principal da igreja é buscar almas para o reino de Deus.
A ordem dada por Elohim nas águas é povoar. Povoe as águas. Povoar é o quê? Povoar é parecer povo, né? Tornar povo. É o verbo charatz, quer dizer enxamear, fervilhar, o enxame. Muita gente, muita coisa, né? Esse verbo aparece 16 vezes no Velho Testamento, 5 em Gênesis e 2 aqui no capítulo 1. Esse milênio, qual vai ser a tônica dele? Qual vai ser o principal fato relevante? O principal fato relevante desse milênio é o Pentecostes. É a descida do Espírito Santo depois da ascensão de Jesus, 10 dias depois que ele foi assunto ao céu. O Espírito Santo desceu literalmente sobre cada um, batizando com o Espírito Santo. E eles falaram em outras línguas naquela ocasião. E outras vezes também falaram. Então, naquele dia começou a fervilhar um enxame de almas. Eram 120, logo depois da primeira pregação, 3.120. Logo depois, 5.000 mais, então 8.120. Isso está lá em Atos 2:41 e Atos 4, versículo 4. Mas também esse milênio do fervilhar das almas, dos enxames de alma, das conversões aos baldes, né? Nós temos a atuação de um monstro feroz. Por que foi aparecer aqui nesse capítulo de Gênesis, capítulo 1? Foi aparecer que o Senhor criou um grande monstro, Gadol Tanim. Por que não tem a palavra animais aí, não consta no original? Porque haveria um grande monstro que ia atacar a igreja nesse período aí, né? Esse grande monstro foi o Império Romano. O Império Romano, até sua existência, até sua queda no ano 476 da era cristã, eles moveram contra a igreja várias perseguições. 10 perseguições grandes, começando com Nero e acabando com Diocleciano. Depois veio Constantino com o Edito de Tolerância, no ano 311, e depois, no ano 380, o Edito de Tessalônica, que tornou a religião oficial do Estado. Então, nesse período aí, nós temos 10 perseguições. A carta à igreja de Esmirna diz: eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, e tereis tribulação de 10 dias. Então, 10 grandes tribulações, perseguições em Esmirna. Em Éfeso, a volta ao primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que deixaste o primeiro amor. A igreja foi se desviando, foi deixando o centro, o foco em Jesus, e foi passando o foco para a liturgia. Não podemos deixar desapercebido a palavra monstro que eu falei, a palavra tanim. Essa palavra ocorre 25 vezes no Velho Testamento, uma vez só aí. Mas foi muito mal traduzida. Eles colocaram como chacal, como dragão, crocodilo, serpente. Na verdade, tinha que ter mantido o nome mesmo, monstro. Não é monstro marinho, é monstro. Gadol, monstro. Gadol, tanim. Digno de nota é observarmos que pela primeira vez apareceu a palavra alma, nefesh, né? Falando daquelas multidões de alma, de enxame. O verbo charetz é fervilhar, enxamear, multiplicar. A igreja multiplicava exponencialmente, né? Geometricamente. Veja lá, Atos 2,47. Todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Olha que interessante. Depois, Atos 16:5. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé e cada dia cresciam em número. Depois, Atos 6:7. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém e se multiplicava muito número de discípulos. E até sacerdotes estavam obedecendo à fé. Mas, no meio de tantas bênçãos, porque Deus abençoou esse dia, né? A Baraque aparece pela primeira vez no 5º dia. Nós temos o perigo das aves. Vão aparecer as aves. As aves sempre foram símbolo negativo. Desde o sonho, né? Lá do copeiro, né? E do padeiro, sempre foi negativo. Até as parábolas de Jesus, né? Algo negativo, pejorativo, indicativo daquilo que é perigoso, disseminador, para não dizer maligno. Dessa forma, no 5º milênio, com esse enxame de almas convertendo, a igreja crescendo, expandindo para todos os lados, aparecem as aves. Aparece o maligno para semear, né? Foi as aves que comeram a sementinha na beirada do caminho. Então, essas aves vão trazer os dogmas para a igreja, vão trazer as doutrinas, entre aspas, né? As coisas erradas. E aí nós encontramos lá em Apocalipse 2:6, em Éfeso eram os nicolaítas, que queriam dominar. O clero foi instituído para dominar. Nós somos os bispos, somos os pastores, somos os diáconos, é o clero dominante, é a doutrina dos nicolaítas. Em Esmirna nós temos a sinagoga de Satanás, o povo congrega no meio do erro. Apocalipse 2:9. Em Pérgamo, a doutrina de Balaão. Qual era a doutrina de Balaão? Sutilezas, fornicação. Joga fornicação no meio do povo de Deus para desviar o povo. Eu não posso amaldiçoar,
eu posso colocar moças no meio dos homens e vai fornicar. Foi o que aconteceu lá, né? Apocalipse 2,14. Culminando com a Tiatira, quando aparece a mãe das malignidades, que é Jezabel. Apocalipse 2,20. Então as aves voaram e espalharam semente para tudo quanto é lado. Então o quinto dia nos fala disso, do progresso da igreja, do fervilhar, do povoar da igreja, o quinto milênio, com marca do Pentecostes. Do Pentecostes para frente, expansão grande e atingindo o mundo inteiro. Mas também as aves que chegaram. Fica na paz, tchau, tchau.